Irmãos, podeis assentar? Vamos abrir então a Bíblia. Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2. É sempre um prazer, né, irmãos? Nós estarmos aqui como irmãos, porque onde há irmãos, onde há sinceridade, realmente é um ambiente que o Senhor quer estar. Por isso nós queremos, mais do que nunca, sermos sinceros, abrir a nossa alma, expressar tudo de nós, tudo que o Senhor tem para nos conceder através da palavra dEle. Então, irmãos, eu quero que nós venhamos, sim, dar liberdade ao Senhor através dessa sinceridade e que o Senhor possa nos tocar de alguma forma na palavra que Ele, na verdade, tocou no nosso coração. Porque a partir do momento que o pastor me pediu, eu tinha uma palavra em mente e eu creio, né, que o Espírito de Deus a preparou antes deste convite, porque o Senhor é assim, Ele providencia, Ele faz todas as coisas no seu tempo, porque é o desejo dEle. Capítulo 2 de Jonas. O título diz: A oração de Jonas no ventre do peixe. Aonde o profeta foi parar. Mas está ali o homem de Deus orando no ventre do peixe. Para entender, irmãos, que a nossa vida não é tão comum. Pode ser que a gente vai nos chegar numa situação inusitada, que quando nós viemos a testemunhar de algo que Deus fez, as pessoas vão ficarem abismadas, mas esse homem orou no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. E as algas enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro em mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Senhor, amado Espírito Santo, Tu és o Deus da igreja. Deus, nós estamos aqui como homens, mas Tu és o mensageiro dessa tarde, Senhor. Ó Deus, a responsabilidade foi falada, foi passada. Eu sei que Tu estás presente aqui, Senhor. Mas eu não conheço o coração de nenhum dos meus irmãos, nem conheço o meu. Mas Tu conheces. Tu sabes, ó Deus, através de uma palavra só, distribuí-la e falá-la individualmente à igreja do Senhor que aqui está.
igreja tua, igreja que tu falaste, que o Senhor, pela tua palavra, passaria o teu povo pelo batismo do fogo e purificaria, para que eles fossem, para que nós fôssemos trigos, para aquele dia ser recolhido no teu celeiro. Portanto, tu és o mensageiro dessa tarde, não sou eu, mas tu. Fale o que o Senhor quer falar. Deus adverte por amor. Às vezes a tua palavra não será advertência nessa tarde, porque tu amas, tu nos amas. É nós que não entendemos o teu amor. Oh Deus, crer em ti é confiar na tua palavra. Crer em ti é aceitar a tua proposta. Portanto, o Senhor está aqui. Fale o que o Senhor quer falar. Fale à igreja. Porque tu conheces e sabes quem são. São amados teus. Ó Deus querido, são pessoas que tu amas. Mas tu não podes fazer grandes coisas quando eu não quero, quando tu não queres. Fale através da mensagem do nosso irmão Jonas, ó Deus, nessa tarde. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, eu te agradeço. Amém. Irmãos, então conforme nós já dissemos, o título da nossa mensagem, a oração de Jonas. Irmãos, devido ao assunto que a pastora falou esta semana, tem falado esses dias, a gente poderia considerar o dia mau que o profeta Jonas enfrentou. Interessante que não é um dia em singular. No caso de Jonas foram 3 dias. Eu já passei uma luta na minha vida também, fora do normal, que algum dia também, numa palavra, em nome de Jesus, eu vou poder trazer também o dia mau, que eu também pude enfrentar. E eu sei que os irmãos, cada um de vocês, passaram por algum dia mau. É um dia, é um aperto maior do que o normal. Mas se você se fortalece no Senhor, você vence. Porque não há nada que te derrote se você está firmado no Senhor. Irmãos, por que Jonas foi parar no ventre do peixe, ou do grande peixe? Porque Jonas recebeu uma mensagem, ou recebeu uma missão. Vá à grande cidade de Nínive, a capital do império mundial naquela época. Um povo mau, um povo violento que dominava, que não soltava a presa. Então foi um grito de socorro da humanidade sobre a ação de Deus sobre Nínive. Aquilo chegou no coração, chegou no altar, chegou no trono de Deus. Irmãos, nós temos que entender, ações nossas, elas podem tocar a Deus. Tanto boas ações como más ações. Deus mexe, Deus reage com relação àquilo que nós fazemos. Portanto, Nínive reagiu, fez Deus reagir. O Senhor se levantou e enviou o seu profeta para avisá-la que se eles não se convertessem, se eles não mudassem a sua atitude, Deus trataria, iria fazer a cidade sumir dentro em 40 dias. Eu digo sumir no sentido de que Deus ia permitir algo que ia exterminar o povo. Mas esta era a mensagem do profeta. O profeta tomou uma atitude mais de correr, de fugir da presença de Deus. A gente poderia entender que isso poderia ser o quê? Medo. Quem é que não tinha medo da Síria naquela altura? Eu, como pregador naquela cidade, Senhor, misericórdia, né? Poderíamos entender como Moisés, como muito de nós, poderia entender que aquele homem sentiu timidez. Moisés debateu-se com o Senhor sarou ali a sua timidez. Mas quem sabe, Jonas sumiu, ou fugiu da presença do Senhor por causa da timidez. Ou o pior, e o mais apontado, que seja a própria maldade. Jonas não poderia escapar àquela oportunidade daquele povo, porque aquele povo naquela altura tratava com Israel, estava sendo instrumento para destruir o povo de Israel, para tratar com o povo. Então Jonas tomou um caminho que ele pensava ser o melhor, fugiu da presença do Senhor. E nós sabemos que Deus, que conhece todas as coisas, viu aquela situação. Então a Bíblia diz, né, que o Senhor permitiu que viesse sobre o mar. O Senhor fez levantar uma
grande tempestade que veio contra aquele navio em que o homem de Deus estava. Uma grande tempestade acometeu aquele navio. E a Bíblia diz que o navio estava a ponto de despedaçar. E os marinheiros começaram, com medo, com grande perturbação, com grande preocupação, o que está acontecendo. E eles, por servirem a deuses, como as pessoas do mundo, cada um invocou o seu Deus. Mas quando Deus, o verdadeiro Deus, está operando, ninguém responde, ninguém é ousado a responder. Porque Deus é que estava no negócio. Irmãos, mas o fugitivo Jonas, o covarde Jonas tem algo de positivo, que às vezes, muitas das vezes, a gente não percebe. Porque no meio daquele medo, no meio daquela insegurança total, quando eles descobriram a Jonas e foi falar com ele, ele era um homem seguro, um homem pacífico, um homem tranquilo, e disse: o problema desse navio, dessa tempestade, o problema sou eu, porque eu sou hebreu, eu corro do Deus de Israel. Então Jonas não era um homem covarde, pelo contrário, ele possuía o fruto do Espírito na sua vida, era um homem sereno, e disse: eu sou o problema do navio. Será, irmãos, que nos dias de hoje, com o nosso cristianismo, será que o navio afunda por causa de nós? Ou nós reagimos como Jonas? Então é isso que às vezes nós temos que trazer para nós, e temos que olhar o lado positivo deste homem. Era um homem que realmente apontou o seu problema. Ele foi sincero, com um homem sincero, com pessoas positivas, e até com não tantas. O Senhor é misericordioso. Eu estava pensando comigo no banco, se o irmão Miguel tivesse entendido, o que eu estava no meu coração de falar, ele cantou realmente, os corinhos tinham tudo a ver, tudo a ver. Quando o primeiro falou que o Senhor era misericordioso, os outros eu não lembro, mas o último, o amor do Senhor é incondicional, incondicional. Deus nos alcança porque Ele é misericordioso, nos ama da maneira que nós somos. Então, irmãos, estava ali o profeta Jonas, ele foi sincero, por isso Deus o arrancou do pó não, das águas, mas o Senhor o arrancou para fazer dele uma grande obra através deste homem. Irmãos, a gente vê um lado profundo também nesta mensagem, é porque este homem de Deus, estou com dificuldades aqui, este homem de Deus tinha uma obra tremenda a realizar, e ele enfrentou uma grande luta. Apesar de ser ele o problema, ele enfrentou a luta, porque o Senhor tinha algo tremendo para fazer com ele. Porque pela sua pregação, nós sabemos que uma cidade inteira foi salva. Isso, irmãos, é para que sutilmente o Senhor nos toque, que quem quer fazer algo do Senhor, Deus pode permitir-nos passar por situações difíceis. Porque, irmãos, importa que o nosso ego caia, morra. Então Jonas morreu 3 dias. Morreu literalmente ou não morreu, Importa a circunstância que ele passou. Foi muito parecida com morte. A gente vai comentar ainda sobre isso, mas é um fato que os teólogos ainda ficam muito em dúvida se realmente ele morreu e ressuscitou, ou se a tua angústia, a sua luta de 3 dias para sobreviver no ventre do peixe foi considerado uma morte ou inferno no qual ele estava, que ele alegou aqui. Do ventre do abismo, do ventre do inferno eu te clamei e tu me ouvistes. Então este homem estava no profundo, estava naquela situação. É um dos maiores milagres da Bíblia. Um dos maiores milagres que se tem conta é de o homem ser ressuscitado ao 3º dia, uma vez estando morto. A gente sabe que hoje a gente ouvir, até mesmo por internet, a gente vê e ouve grandes testemunhos. Mas há uma forma sutil de Deus falar conosco. Quando Ele diz na palavra, com aquela passagem de Lázaro, ou seria, de Lázaro sim, mas o mendigo e o rico, naquele diálogo que Jesus apresenta ali, o rico pediu a Abraão: Abraão, permita-me que eu volte e diga a eles, para que eles não venham
a estar aqui comigo neste lugar horrível. O Senhor disse a Abraão, Abraão disse, não tenho que voltar. Por quê? Porque eles não crerão, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Eles têm Moisés, eles têm os profetas, que ouça-os. Porque é realidade, irmãos. Nós temos aqui a experiência de Jonas, a gente convive com ela, passa a Bíblia de um lado para o outro, e a gente realmente dá muito pouco valor naquilo que Deus fala. E quanto outros testemunhos de pessoas que vão lá, veem coisas e voltam. Eu acredito, irmãos, não é uma norma para você acreditar, mas eu acredito que Deus faz isso. Mas, no entanto, o testemunho das pessoas não é o bastante para que, na verdade, convençam as pessoas. Irmãos, então Jesus, ele confirmou a veracidade desse fato, porque Jesus é Deus, Jesus não mente. Os homens ficam em dúvida, mas Jesus usou o exemplo do profeta Jonas, a experiência que Jonas teve, para dizer: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem também aconteça o mesmo com ele. E Jesus foi ao inferno. Nós sabemos disso. Quando Jesus morreu, ele foi lá, a Bíblia diz que ele pegou a chave, tomou a chave do inferno. Ele foi aos infernos. Então ele deu prova da veracidade dessa história. Tá certo, irmãos? Irmãos, um grande peixe. Eu peguei aqui alguns dados. Conforme eu disse, é um caso de dúvida que muitas pessoas não querem acreditar, é debatido, mas como pode, né, uma baleia engolir um homem ou um grande peixe? A Bíblia não diz que é baleia, só diz um grande peixe. Olha só, baleias hoje em dia, né, já uma vez que o pessoal consegue encontrar, baleias de 30 metros de comprimento e 12 de larguras. Tá certo? Olha só, uma baleia apanhada no mar Mediterrâneo, onde aconteceu isso com Jonas, foi exibida em Beirute. Tinha uma cabeça que pesava 6 toneladas, só a cabeça da baleia. Um homem não conseguia, pisando no maxilar inferior até o maxilar superior, não conseguia alcançar o maxilar de cima, porque 2,40 metros de altura era a abertura da boca da baleia. E os homens, né, os teólogos, que muitos ajudam, mas muitos aparecem com dúvida. Basta nós observarmos os comentários que se fazem da Bíblia nestes programas de televisão por aí. A gente vai ver que há absurdos que se dizem com relação à palavra de Deus, com relação à veracidade da palavra do Senhor. Então há baleias, há peixes capazes. Olha só, em 4 de abril de 1896, uma revista Digest, eu creio que é americana, publicou que uma baleia no mar Mediterrâneo destruiu um baleeiro, um navio preparado para pescar baleias. Ele destruiu um baleeiro, 2 homens desapareceram, e um homem foi encontrado vivo no estômago da baleia 1 dia e meio depois de ter sido morta. Olha o nome do homem, James Bartley. Sobreviveu sem nenhum efeito colateral, exceto o fato de que a sua pele ter sido curtida pelos sucos gástricos do peixe. Tá certo, irmãos? Então, irmãos, Deus não precisa de provar nada. A tua palavra é a garantia que pela fé nós podemos aceitar. Mas o Senhor, através da arqueologia, eles têm conseguido provar que a palavra do Senhor é veracidade, é verdade. E essas coisas que acontecem também prova os duvidosos, aqueles que querem lançar dúvida na palavra do Senhor. Então o Senhor permite que essas coisas aconteçam. Um peixe foi pescado na costa da Flórida, pesava 10 toneladas, media 13 de comprimento e 2,40 metros de largura. Tinha 675 quilos de peixe no seu estômago, além de um grande polvo. Um homem conseguia facilmente ficar de pé no estômago desse peixe, que poderia ter engolido de uma só vez 10 Jonas. Tá certo, irmãos? Isso é só por uma introdução. Às vezes não tem assim tanto valor, mas que a gente nos firme com relação à realidade
que é a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, para a gente desenvolver esse assunto, eu quero que a gente toque aqui, e nós vamos tocar em 4 pontos. Primeiro, a diferença de ter o Senhor como Deus. Há muitos que, até os que estão na igreja, há muitos não sabem muito bem qual a diferença de servir a Deus ou deixar de servir a Deus. Então, olha só, a diferença de ter Deus de ter o Senhor como Deus, a angústia de Jonas, a atitude de Jonas e o impossível pertencem a Deus. O impossível pertence a Deus. Tá certo, irmãos? Então, nesses 4 pontos, nós queremos que Deus fale através dele conosco e que nós nos alimentamos daquilo que ele quer nos falar. Irmãos, o primeiro ponto, a diferença de ter o Senhor como Deus. A diferença de nós termos o Senhor como nosso Deus. Irmãos, os primeiros povos, assim, não vamos dizer os primeiros, mas relatados na Bíblia, uma nação, na verdade 7 povos, ou os cananeus, viram a diferença de quem serviram a Deus, de quem servia a Deus e quem não servia a Deus. Foram eles extintos, porque não serviam a Deus. Não vamos dizer todos foram extintos, nós sabemos que há sobreviventes hoje ainda desse povo, mas eles não serviam a Deus, eles viram a diferença da pessoa servir a Deus e aqueles que não serviam. Irmãos, eu vi um comentário de alguém que disse o seguinte, que aquelas grandes nações que desapareceram, principalmente lá os incas, os maias, lá nas Américas que foram descobertas, portugueses e espanhóis, eles pereceram, sumiram da história. Por quê? Porque não serviam, não buscaram a Deus diante da sua angústia. Porque, irmãos, há um versículo na palavra, Isaías 45, 22, diz o seguinte: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Indiferentemente se nós somos servos fiéis ou infiéis, se invocarmos a Deus, realmente o Senhor nos livra. Então as nações, na verdade, pereceram por desconhecerem a Deus. Irmãos, e o maior exemplo positivo de que servir a Deus faz a diferença é o nosso amado país, da nossa alma, que é Israel. Então eles, na verdade, têm notado, o povo, o mundo, a terra tem notado que servir a Deus faz a diferença, porque o Senhor foi diferença para eles. Ele foi para o povo de Israel, Deus foi para o povo de Israel como o pai que guia um filho no deserto. Tanto carinho, tanto amor, tanta proximidade foi o Senhor com a nação de Israel no deserto. Ele guiava-os. Nós sabemos disso, que o Senhor os guiava durante o dia numa nuvem e durante a noite numa coluna de fogo. Irmãos, o Senhor protegia o povo de Israel. Sabe como? Como a águia protege os seus filhotes. Não queira aproximar de uma águia, nunca vi. Mas nós podemos ver pela experiência de uma galinha. Vai mexer nos filhotes dela para você ver. Imagina a águia. O que poderá nos acontecer? Mas o Senhor é como a águia que protegia os seus filhotes. Como suplidor. No meio de um deserto que você olha e você anula todas as possibilidades, porém o Senhor concedeu água. Mas água de onde, Senhor? Água de onde? Aonde nós vamos, na verdade, saciar a nossa sede? Água da rocha. Da rocha o Senhor arrancou de lá a água para saciar o teu povo. E a Bíblia diz, a rocha era Cristo. Irmãos, os seus problemas podem ser difíceis, pode ser até mesmo comparado a uma rocha, a sua dificuldade. Porém, de lá, o Senhor pode nos saciar a nossa sede com água que de lá procede. Irmãos, Ele concedeu o pão do céu para o teu povo. Como nós vamos entrar 40 anos num deserto desse, como vamos nos alimentar? O Senhor alimentou com o maná do céu, algo extraordinário, algo tremendo. Algo parecido, figura daquilo que nós estamos fazendo hoje. Nós estávamos carecendo de ouvir a palavra.
E o Senhor, através da palavra, está nos alimentando espiritualmente. Naquela época, o Senhor alimentava fisicamente. Ele amou aquele povo e os conduziu durante 40 anos pelo deserto. Tudo bem, atravessaram o deserto. Há uma grande batalha para se batalhar. Josué, o general do Senhor, em Josué, o capitão que estava à frente do povo de Israel, chamava-se capitão do exército do Senhor. Capítulo 5, eu creio, de Josué. Um senhor com uma espada nua. Quem és tu, Senhor? És dele? É um deles ou é um dos nossos? Eu sou o capitão do exército do Senhor. Descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. Tá certo, irmãos? O Senhor foi o combatente. Você tem uma luta diante de si para resolver. Ele é o capitão da sua batalha. Nos Juízes, o Senhor foi sempre o libertador. Usou pessoas, usou o homem deles. Mas no livro de Juízes, o Senhor foi o libertador. Precisa de uma libertação, o Senhor é o nosso libertador. No livro dos Reis, o maior exemplo que a gente pode saber de reis, dos reis, a gente pode olhar para a pessoa do Messias. Ele é o Messias prometido. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, no livro dos Reis. Vamos olhar agora para a experiência de homem que experimentou a diferença de servir a Deus e não servir a Deus. Moisés, Elias e Eliseu fizeram maravilhas, milagres no nome do Senhor Deus de Israel. Estes homens fizeram a diferença por servir a Deus. Davi, um homem que servia ao Senhor, foi o maior, conseguiu ser o maior dos reis. Apesar de se sentir o mínimo deles, fez grande diferença, porque o seu Deus era diferente. Irmãos, vamos olhar para o Novo Testamento. Paulo, o homem maior, em que deixou Deus trabalhar com ele, fazer dele o que o Evangelho prometia fazer. Um homem que morreu por si mesmo, foi uma bênção na mão do Senhor. Um homem que soube a diferença entre servir a Deus e não servir a Deus. Irmãos, então, que esse ponto fique bem gravado em nós. A diferença de termos o Senhor como Deus. Porque Jonas, irmãos, quando estava naquela situação, ele invocou ao Senhor. Versículo 8, ele diz o seguinte: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Vocês precisam, e eu preciso de alguém que seja misericordioso para comigo, porque eu não posso esperar isso do homem, do meu semelhante, e vocês não esperem isso de mim. Eu te entendo até quando eu posso te entender, a partir daí eu não serei misericordioso convosco, e eu sei que vocês também não serão compassivos comigo até vocês me entenderem. Não serão, mas eu preciso daquele que me é misericordioso. O Senhor é misericordioso, aqueles que se entregam à idolatria. E lembremos-nos bem que idolatria é você deixar de seguir o ensinamento do Senhor e andar pelos seus próprios caminhos, mesmo tendo um título de que não adoram aos deuses vãos, mas adora a sua filosofia de vida, que o Evangelho não é capaz de penetrar lá. E você anda na sua vã idolatria. Porém, Jonas se prostrou no pó, reconheceu no Senhor a sua força. E aquele que lhe é misericordioso não deixou vazio. Irmãos, a diferença de servir a Deus também fala no versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Veja bem, o seu Senhor fala ao peixe, fala algo a alguém que não é capaz de compreender, mas ele fala, e aquele peixe é obrigado a vomitá-lo na terra. Um ser que não é capaz. Eu preciso de um Deus misericordioso, que a minha luta me engole, as pessoas não veem solução, eu não vejo a minha solução,
Porém eu clamo a Deus, e Ele me suscita de lá. Ele ordena aquilo, que se abra a boca e eu saio de lá. Ele me vomita para fora, porque o mundo, a circunstância, as lutas não são capazes de me engolir, e não é capaz de engolir a nenhum de vocês, meus irmãos. Nada, ninguém pode te engolir, porque o Senhor não deixa que isso aconteça. Ele ordena, e tudo é capaz de vomitá-lo você por terra, porque o Senhor tem grande plano, o Senhor tem grande propósito. Quando Ele te escolheu, Ele sabia, tinha um alvo, tinha algo para nos conceder nas nossas mãos. Irmãos, quando Davi sentiu de construir o templo, quando Davi estava para morrer, porque Deus não o permitiu, Davi pegou e entregou para o seu filho Salomão, disse: aqui está o plano do templo, tome o plano do templo, construa-o conforme o plano. Você, irmão, é um templo, você é uma morada de Deus. Deus tinha um plano no templo, e Ele tem um plano na sua vida, porque tu és um templo. Se você se deixar mover por Deus, Ele fará aquilo que na verdade Ele tem desejo. O Senhor tinha um alvo em Jonas, mas pensou consigo: Jonas, tu serás uma figura daquele que morrer, daquele que entender a sua miséria e for ao pó, e clamares a mim, eu o levanto e faço na vida dele algo extraordinário. A pregação de Jonas salvou uma capital mundial, na altura, salvou-a, por causa da palavra ousada de um homem que deixou de ser homem, entendeu que estava na miséria, reconheceu o seu pecado e se ergueu, e Deus fez dele grandes coisas. Então permita-nos, Deus, usar, fazer essas coisas nas nossas vidas. Preocupações, irmãos, lutas, nós às vezes temos que nos enfrentar, porque o Senhor quer abater o nosso eu, a nossa vontade. O Espírito de Deus não pode trabalhar quando você está de pé. Nós nunca vamos ser grandes homens de Deus, porque também não existe grandes homens de Deus e nem grandes mulheres de Deus, se você não se abater, se você não for ao pó. Deus deseja isso, trabalhar com os seus. Trabalhou com Jonas, Jonas está lá no ventre do peixe. Irmão, segundo ponto, a angústia de Jonas. Jonas se viu apertado. Jonas estava numa situação terrível. Então, irmãos, eu entendo, né, como cristão, eu aprendo que o cristão também passa pela angústia. Apesar de que a angústia de Jonas foi praticada por ele próprio, será que a gente também não procura a nossa própria? Mas deixemos para lá. Ele é incondicional. Ele nos assiste quando nós precisamos. Salmos 120, versículo 1 diz o seguinte: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Eu clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me ouviu. O Senhor é bom e fortaleza na angústia, e conhece os que confiam nele. Então Jonas estava angustiado. Mesmo falhando, o Senhor seu que ele optou era misericordioso. No ápice da sua luta, ele estava no ventre do abismo, lá no inferno. Irmãos, há uma tradução que diz inferno, não é assim? Vocês leram aí, quando eu li lá no ventre do abismo, aí diz no ventre do inferno, no profundo, no coração dos mares, abaixo das ondas. Versículo 3, lançaste-me no profundo. Irmãos, essa questão de me lançou no profundo dos mares, irmãos, isso fala de ser um rejeitado. Foi ao fundo dos mares, era um rejeitado. Irmãos, outro dia eu preparei uma palavra sobre as 10 virgens, sobre as 5 virgens que ficaria. O Senhor, irmãos, o Espírito de Deus mostra, e a gente pela palavra percebe, que as pessoas que ficarem irão passar por angústia tal, que eu creio, né, que muitos arrancarão cabelos da cabeça pelo desespero de ter ficado. Eu creio que a angústia vai realmente atingir aqueles que não subiram. Irmãos, mas essa questão de não subir, após o momento em que aconteceu, você chora pelo seu desgosto, de repente você começa a remoer
a nutrir do que me impediu que eu subisse. Entre outras palavras, o Senhor te rejeitou, o Senhor me rejeitou. Eu sou um rejeitado. Eu não sou diferente daqueles que estão no mundo. Então as 10 virgens que ficam realmente em grande tormento, em grande luta, porque eles não foram dignos de entrar no céu. Comparado ao resto do mundo, apesar de estar dentro da igreja, apesar de servir a Deus, ficou para trás. Irmãos, rejeitado fala de cortado. Outro dia nós falamos da grande cidade de Jerusalém. Jerusalém foi cortada 70 anos depois de Cristo. Nós sabemos, nós comentamos ali, que o que eles fizeram com Cristo, eles rejeitaram, mas quando a luta veio, quando o problema veio sobre Jerusalém, a história diz que os muros ficaram cheios de cruzes, ficaram cheias de cruzes até ao ponto de não caber mais cruzes lá, crucificados. Não quiseram morrer para o mundo por amor a Cristo, mas morreram fisicamente. Esta nação, aquela nação, Jerusalém, estava cortada. Então foi isso que Jonas orou e entendeu: tu me lançaste no profundo. Eu fui arrancado. Arrancado fala de joio. Arrancado fala naquele dia sermos considerados como joios. O Senhor percebe e sabe muito bem o que é trigo e sabe o que é joio. Infelizmente, a palavra com relação a joio será separado, ajuntados em molhos e atirado em fogo. Irmãos, então é profundo que o que Jonas na verdade sentiu na sua alma era pesado, era triste, era difícil. Porém, irmãos, aí está também um grande contraste com a palavra do Senhor. Um grande contraste. Jonas ao fundo do mar. Mas o que diz a palavra do Senhor? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. É a promessa do Senhor. Mas Jonas está no fundo das águas, engolido pelas águas. Miqueias, irmãos, dá um sinônimo também, dá uma passagem que a gente pode figurar o que é a profundeza do mar. Miqueias 7,19 diz o seguinte: lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O que Jonas estava fazendo junto com os abomináveis pecados? Então, irmãos, isso fala do reconhecimento, de entender que pela desobediência estava sendo tratado, estava no profundo, estava passando por uma grande luta, estava se sentindo um condenado na presença do Senhor. Olha só: a corrente das águas me cercaram, passou-me todas as tuas ondas e as tuas vagas por cima de mim. Ondas e vagas fala do movimento do mar. Ondas e vagas passaram por cima deles. Irmãos, mas a gente vamos figurar esse mar. Não vamos pensar naquele mar de águas. Vamos entender que o mar, digno de respeito, é a palavra do Senhor. E quando nós navegamos na contramão de Deus, nós que tememos a Deus, nós que conhecemos a palavra, a gente sente a angústia do mar. Então, neste caso, irmãos, as ondas, espero Deus que não, mas quem sabe nós hoje estamos sentindo as ondas das águas, porque às vezes nós estamos andando na contramão. Nós estamos acreditando naquilo que nós, na verdade, determinamos acreditar, e não cremos no Evangelho, estamos andando na contramão, e a palavra de Deus nos açoita, ela dói, ela dói. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Ele nos ama. Ele não quer para nos livrar dos nossos temores. Porque Deus não tem vida de amor, de vitória só lá no céu, não, irmãos. Quando a gente obedece, parece difícil, mas é maravilhoso. Então o Senhor, na verdade, quando Ele nos fala com tanta dureza, às vezes, é porque o Senhor nos ama e não quer que a gente sofra as consequências de sermos um desobediente. Irmãos, eu creio, que a partir do versículo 4, ele se sentiu na miséria.
Irmãos, Deus trata com o homem porque Deus deseja chegar nesse ponto. Eu estou lançado diante dos teus olhos. Ele começou a reconhecer, começou a sentir a sua situação. Ele reconheceu aonde estava. Pequei, arrependeu-se. Ponto mais difícil que você, que eu tenho comigo, vocês têm com vocês. Reconhecerem que arrependimento, irmãos, não é só para a salvação. A gente prega arrependimento para quem não conhece a palavra, para quem precisa de aceitar a Jesus como Salvador. Mas a gente marcha obstinadamente quando a palavra de Deus diz para que nós venhamos nos converter das nossas más atitudes, a gente não se converte. Então isso, irmãos, acredita que eu perdi aqui o que eu queria falar? Não, quando nós chegamos nesse ponto, é aí que Deus gosta, quando você reconhece. Deus trata, Deus molda, procura levar o homem a cair numa situação. Acho que eu lembrei. Quando você reconhece que tem um pecado, quando você reconhece que algo que você tem que se libertar, a sua medida, a minha medida é culpar aqueles que estão ao nosso redor. A gente sempre nos olha com óculos escuros. A gente tem uma lente de aumento para olhar o erro dos outros. Mas a gente nos olha com óculos escuros. E a gente passa a mão dentro de nós de tantos problemas nossos. E a gente sempre é compassivo conosco. Mas Deus deseja tratar. Irmãos, tratar é ato de misericórdia. Porque às vezes Deus não trata. Porque às vezes Deus sabe que as pessoas nunca vão tomar posição. Mas quando Deus tratar, como tratou com Jonas, e o homem chegar como filho pródigo, chegou e reconhecer a sua situação, lá Deus te ergue. Lá Deus te ergue. Qual o nosso principal obstáculo na nossa vida com Deus? Nas suas vitórias, o seu próprio egoísmo. O meu egoísmo é que não nos deixa desfrutar de todas as alegrias que o Senhor nos dá. Engraçado que Pedro diz que o evangelho, que a vida com Deus, é alegria indizível. Não posso dizer, não sou capaz de dizer com as minhas palavras. Alegria indizível, cheia de glória. Será que a gente vive a alegria indizível, cheia de glória? Que o seu testemunho, que o meu testemunho, que eu para mim digo, será que eu tenho vivido essa alegria? Por quê, irmãos? Porque o evangelho é isso, é alegria. Para muitos é pena, para muitos é pesado, mas é alegria. As águas me cercaram até as almas, o abismo me rodeou, as algas enrolaram na minha cabeça. Que situação que esse homem não estava. Irmãos, eu creio que ele estava, não creio, né? É lógico que é verdade. Ele estava num ambiente úmido, encharcadíssimo. Estava o quê? Num lugar escuro, mal cheiroso, em movimento de contração, né? Eu creio que o estômago, o intestino daquele animal estava em funcionamento. Ele lutava contra a sua própria vida. E aquele movimento procurava tragá-lo. Os seus olhos, né, sua pele, certamente num queimor, numa luta, ardia por causa do efeito do intestino, dos sucos gástricos que existia no interior, que existe no interior do ser humano. Ele disse, estou no inferno. Eu posso acreditar como outros acreditam também, eu poderia ter morrido por um tempo. Estava no inferno realmente, numa situação horrível, pavorosa. Inferno é sinônimo de horror, é sinônimo de terror. E ele se sentiu naquela situação. Ele estava numa situação difícil. Versículo 6. Desci as profundezas dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Ferrolhos, irmãos, eu fui olhar para tirar as dúvidas no dicionário, fala daquela fechadura, né, que tem na sala das prisões, que fecham-se a porta e ali tranca, e ali acabou, é para sempre. Aqui ele diz o seguinte, eles fecharam sobre mim, os ferrolhos se fecharam sobre mim para sempre.
Isso fala de morte. Sem misericórdia, fala de inferno, daqui você não sai. Porém, o nosso Deus, irmãos, tem a chave dos céus, tem a chave do inferno e é capaz de ir lá e arrecadar alguém que está lá. Cremos, acreditamos que o Senhor fez isso com Jonas. Jonas estava sem saída, mas a partir do momento que ele reagiu, que ele na verdade tomou uma posição, ele realmente alcançou a vitória. Porém, tá ok? Contudo fizeste subir a minha alma, fizeste subir da sepultura a minha vida. Então ele sentiu, estou morto, mas o Senhor me fez subir da sepultura. É engraçado, irmãos, que na palavra do Senhor fala de alguém que fez alguém levantar da sepultura, e não era Deus. É aquela experiência que Saul, no seu desespero, pediu socorro a uma feiticeira. Samuel apareceu e trouxe uma mensagem para Saul. É um tempo é uma situação, é uma figura difícil da gente entender ali. Porque não era Deus. Se Deus abandonou Saul consultou a feiticeira, de repente subiu ali Samuel. Quem levanta da sepultura é só Deus. Consultar mortos não se consulta, porque eles estão trancafiados, estão trancados. A morte passou o ferrolho e dali não sai. Toda a insistência nossa será lutar contra Deus, porque só Deus ergue da sepultura, se assim lhe prover. Não é porque eu quero que Deus vai levantá-lo de lá. Irmãos, terceiro ponto, vou andar rápido. Irmãos, terceiro ponto, eu queria até adiantar um pouquinho aqui, vou ler rápido, que fala sobre a atitude de Jonas, atitude positiva, porque Deus também espera atitude. Por que eu estou correndo um pouco mais, indo lá em Jonas, essa passagem aqui sobre os ninivitas, no capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou a notícia até o rei de Nínive. Ele levantou-se do teu trono, tirou as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza, fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem levem ao pasto, nem beba água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram, aqui está clamarão, mas eu creio, e clamaram a Deus e converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Irmãos, eu usei a atitude aqui dos ninivitas, porque o homem agora cheio do poder do Senhor foi lá pela segunda vez e agora proclamou a Nínive. E Deus foi capaz de fazer um grande milagre naquela cidade, porque houve a atitude de quem recebeu a palavra. E Jonas aqui teve atitude. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu lembrei-me do Senhor e subiu a ti a minha oração do seu santo templo. O templo celestial, lá, né? Eu creio que a oração de Jonas chegou até o trono do Senhor, do ventre do grande peixe. Jonas reconheceu a sua miséria, no versículo 4. Ele lembrou-se do Senhor, versículo 7. Ele orou, ele clamou, lá no versículo 1, falou que ele clamou, ele gritou. Havia espaço para Jonas gritar no ventre do peixe, mas ele gritou, irmãos, eu creio que na mente. Quantas das vezes a gente não aperta, a gente clama só na mente, e a nossa mente, o nosso gritar pela mente, o Senhor ouve, porque nós também podemos assim orar. Então ele gritou do inferno, do ventre do peixe, lá no versículo 2, nós falamos disso. Ele agradeceu. Tudo isso faz parte, irmão, desse item que é a atitude de Jonas. Ele ofereceu sacrifícios de ações de graça.
Salmo 100, versículo 4, diz que é para nós entrarmos na casa do Senhor, no seu templo, com ações de graça, glorificando o Senhor. Então ele ofereceu ao Senhor sacrifícios, né? Votou ao Senhor. Jonas votou ao Senhor. Irmãos, quantos votos saem para Deus no momento da nossa angústia? Eu acho que eu nunca fiz isso, né? Espero e creio que seja algo fácil, mas votar ao Senhor. Ele votou ao Senhor lá no ventre. Você faz isso mesmo. Há uma palavra na Bíblia, há também uma passagem na palavra do Senhor justamente sobre Nínive. Que coisa, né? Quando lá no futuro, olha só, eles se arrependeram dessa pregação de Jonas, passou 200 anos, eles começaram de novo a massacrar o povo, principalmente o povo de Jerusalém, aliás, o povo de Israel. Aí o Senhor usou Naum. O Senhor prorrogou por 200 anos aproximadamente aquilo que o Senhor intentava fazer. O Senhor disse: agora eu faço, agora eu vou fazer. E o Senhor manda dizer a Judá e a Israel: agora fazei festa, né? Fazei festa, pagai os vossos votos. Quem é que não faz voto no tempo da tribulação? Pagai os vossos votos, alegrai-vos, porque aqueles que vocês temiam já não é mais. Oh, quão preciosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. As boas novas naquela altura foi que o mensageiro chegou e disse: Nínive está derrotada. Foi um alívio. O evangelho, irmãos, oh quão maravilhoso, oh quão abençoados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. As boas novas é que Cristo, na verdade, venceu e te capacita a vencer. É as boas novas, é o grito das boas novas do Evangelho. Quão formosos são os pés. Irmãos, então, pague os seus votos. Porque, irmãos, 2 Crônica 7,14 é conhecido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, tudo sequência, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo é promessa do Senhor. Irmãos, o quarto e último ponto. O impossível pertence a Deus. O impossível pertence a Deus. Irmãos, impressionante que esse livro de Jonas é bastante cheio de milagres. Eu dei uma passadela, mas se a gente olhar mais atento, a gente vai entender muitas outras maravilhas do poder do Senhor. Primeiro, irmãos, o Senhor, mas só dizendo aqui um versículo, Lucas 1,37 diz o seguinte: porque para Deus não haverá nunca impossíveis em todas as suas promessas. Tá difícil, irmão? Tá difícil, irmão Amarildo? Porque eu tenho luta, há lutas em mim que tá difícil. Mas o Senhor que diz que me livra, Ele diz o seguinte: para mim não há impossíveis. Em toda a promessa que eu te faço na Bíblia, para mim não é impossível. Porque o Senhor também tem uma promessa maravilhosa: clama-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É promessa dele, né, irmãos? Então o impossível pertence a Deus. O primeiro milagre que esse Deus Todo-Poderoso fez foi criar uma tempestade no mar. Mas a gente poderia ver também a onipotência do Senhor, que também poderíamos dizer até um milagre, é um sobrenatural. Ele viu lá dos céus o que estava acontecendo com Nínive, por isso que ele enviou o profeta lá. É uma das grandes maravilhas do Deus que tu serves. Em segundo lugar, o Senhor cessou a tempestade. Ele criou a tempestade, abateu a tempestade, é o Deus que tu serves. Terceiro, Deus providenciou um peixe para que tragasse a Jonas. Irmãos, cuidado, né, que no barco que a gente entra, quando o nosso mar é aquele que a gente diz de estar navegando na contramão de Deus. Porque naquele mar existe ali um invisível peixe, a fim de tragar um desobediente. A gente não vê, mas é uma realidade. Aquele peixe, como o leão que está pronto a tragar, esperando uma brecha para atacar, há um peixe invisível que procura tragar. Porém, se a gente clamar no profundo, lá no íntimo, para o Senhor, irmão, o peixe não pode devorar, o estômago do peixe não pode te tragar. Olha, irmãos, em quarto lugar, Deus
preservou a Jonas vivo por 3 dias e 3 noites. Então, irmãos, o impossível pertence a Deus. Em quinto, o Senhor fez Jonas subir da sepultura. Como Lázaro, também outra prova, 4 dias. É o Deus que para ele e para nós é o Deus, o impossível pertence a ele. Em sexto lugar, o Senhor dos impossíveis fala ao peixe e esse vomita na terra, ou seria na praia, a Jonas. O Deus do impossível, irmão, é o Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Para concluir, irmãos, nessa passagem aqui, nesse tópico aqui pequenininho, a gente inclui todos os detalhes. Se o homem clamar a Deus, né, irmãos? Diferença entre Deus e os deuses. Se o homem clamar a Deus, fará toda a diferença, pois ele tira você da angústia. O segundo tópico falou da angústia, não foi, irmãos? Dependendo da sua atitude. Terceiro, a atitude de Jonas, um homem agradecido em toda situação. E em quarto, irmãos, pois a ele pertence os impossíveis. Amém, irmãos? Deus falou conosco nessa tarde, falou comigo, falou contigo. Descanse, tá, irmão? Incondicional. Ele nos ama. Às vezes a sua luta, você poderia ter razão, mas cá conosco, cá com Deus. Às vezes você não tinha razão, mas Ele nos ama, irmãos. Porque uma coisa que Ele espera de nós, atitude. Nós temos que reagir conforme aquilo que Ele tem nos falado. Porque Deus transmite, Deus fala conosco o que Ele quer falar. Se algum dia a gente alegar a Deus e dizer, Senhor, eu nunca ouvi disso. Ah, ouviu sim. Tal dia, tal hora, o Senhor usou o pastor Nuno, usou a pastora, usou qualquer outro em qualquer outro lugar e te falei daquilo que você está dizendo que eu não falei. Aproveite, porque a palavra do Senhor é para quem tem ouvido, ouça. Aproveite, porque o Senhor tem falado nessa tarde. Há angústias, irmãos. Porventura, temos nós navegado na contramão de Deus? Há um mar que está, na verdade, fazendo grande festa diante de você e querendo que você se intimide? Lembre-se, irmãos, que maior do que a experiência de Jonas, é a promessa de que o Senhor diz, olha para o povo de Israel lá no passado, eles tinham um mar para passar, o mar teve que se abrir para os meus pequeninos, eles passaram ali. Lembre-se, as águas não submergirão sobre vocês, sobre vós. E eles tiveram que entrar em Canaã. Jordão, abre-te. Jordão, não molhe os pés dos meus, porque é o meu povo. Você não os traga. Apesar de que você está na sua força, apesar de que você está na sua enchente maior, você não engole o meu povo, porque as águas não vão te submergir. Sabe o que é fogo, irmãos? Há uma luta do povo de Israel que me dói a alma, me machuca bastante, irmãos. Não sei porque Deus toca. A Bíblia diz que o povo de Israel passou por um deserto abrasador. Tantos anos no deserto, o Senhor tratando, trabalhando. Um dia a coluna de Deus se ergueu. Era a voz do Senhor dizendo, meu povo, saia, porque eu irei diante de vós. Saia, porque doravante vocês entrarão na terra, porque eu sou o teu general. E eles pediram passagem por Edom. Edom que não via o futuro. Há muitos de nós, como Ló, o Ló lá do passado, que não vê futuro. Vê só as coisas do mundo. Acerca-se ao redor daquilo que é seu e não vê a miséria do próximo. Eles se levantaram como uma caixa de vespa, foram adiante das suas fronteiras e disse, se ultrapassares morrerão.
tiveram que atravessarem, passarem pelo caminho que era normal, tiveram que fugir de lá e entrarem por um deserto abrasador. Por causa da atitude de irmão, tiveram que dar a volta pelo deserto, morreram-se almas, por causa da atitude de pessoas que conheciam. Passem eles, mas eu serei com eles. É deserto abrasador, morreram preciosos filhos de Deus, porque irmãos, fizeram uma fronteira. Se pisar no que me pertence, morrerá. O Deus que tudo vê, disse tão somente: ultrapasse por fora, não mexa com eles. Eu seguro por amor de Abraão, porque eles eram, não Abraão, mas descendente de Ló, e de Abraão também. Eu não mexo com eles, eles conhecem a mim. Por enquanto não mexa com eles. Passai por fora. Deus tinha uma grande promessa. Terra que mana leite e mel, pronto a esperar o teu povo. Mas irmãos, permitiram que eles passassem pelo deserto, porque a visão nossa, pessoal, minha, é pequena. O povo de Edom era apenas uma ilha, era deserto, mas era um canal irrigado, era um local em que você olhava, é belo, é um paraíso, mas é meu, mas é limitado. Deus olha e diz: você está bem, mas é limitado. Os peregrinos que você é, irmãos, os peregrinos que vocês são, vocês passam lutas, mas as promessas são maiores. E por incrível que pareça, quando as bênçãos estão muito próximas, as lutas se levantam. Edom disse: não passe por aqui. Eles passaram pelo deserto abrasador. É onde eu quero chegar, deserto abrasador, fogo, fogo, fogo. Morreram sim, irmãos, muitos no deserto, mas a circunstância não foi essa. A circunstância é que eles começaram a reclamar bastante. Deus nos ama, nos escolhe, mas reclamações contra o santo de Israel, ou contra as suas autoridades, porque eles falaram contra Moisés, falaram contra o Senhor, serpentes abrasadoras mataram uma multidão deles. Mas é um deserto abrasador. Nenhum fiel, nenhum homem que calou-se e prosseguiu direitinho, o fogo não lhe consumiu, porque é a palavra de Deus. Vocês vão passar lá, mas esse fogo não vai causar efeito. O Senhor provou isso, levou o povo aonde Ele queria. Meditamos nisso, irmãos, é sério. O Senhor nos ama. O Senhor quer, Ele fala em figura, para que nós venhamos perceber. Figura. Ouvidos. Cada um de nós, irmãos, é um tesouro maravilhoso, irmãos. Quando a gente reconhecer, quando a gente chegar na situação de Jonas. Jonas viu: eu não tenho mais nada a fazer. Eu me lembro de Ti, Senhor. Eu a Ti clamo, eu a Ti grito, não sou nada. Mas me socorre, porque eu vou fazer voto, eu vou cumprir no meu tempo, eu vou cumprir, vou falar de tudo que Tu fizeste por mim. O peixe vomitou para fora. Aquele homem, irmão, fez o que no Novo Testamento a gente não vê. Grande homem Pedro, usado no batismo no Espírito Santo. Um homem que pregou um evangelho, ou seria uma palavra eloquente. Não era Pedro, era o Espírito que falou através dele. 3.000 almas, maravilhoso, tremendo, maravilhoso, grandioso, mas ele não converteu uma cidade.
Paulo foi açoitado, passou por situações difíceis, mas a pregação de Paulo não converteu uma cidade. Com o longo dos tempos, a palavra do nosso amado irmão, que está lá no céu, irmão, tem convertido muitos. Mas é isso, irmãos, que nós possamos compreender isso. Você é intocável, você é amado de Deus. A sua grande diferença é a sua atitude. Deus falou, conforme nós oramos aqui: Senhor, leva cada um, faça um canal, fala com os irmãos aqui. Há situações variadas, há problemas variados aqui. A gente, na verdade, consegue camuflar muito bem, mas ninguém camufla diante daquele que está assentado no trono, porque ele viu a iniquidade que Nínive estava cometendo naquela altura. Fechemos os olhos, irmãos, vamos orar ao Senhor. Deus, o Senhor é um Deus que fala. A tua palavra diz, ó Deus, que até da rocha o Senhor levanta filhos de Abraão. O Senhor conhece o teu povo, Pai, não conhece como eu conheço, porque ai deles se o Senhor os conhecesse como eu os conheço, porque eu não conheço nada, mas tu conheces. Não adianta que eu camufle diante de ti, não adianta eu esconder debaixo de roupagens. O Senhor não cai em disfarce, mas o Senhor observa todas as coisas. Amado Espírito, o Senhor é o Deus que honrou nessa tarde. O Senhor é o Deus que nos amou e que tem estado em nosso meio. Faça a tua obra, Senhor. A tua obra pode ter começado aqui, mas completa essa obra ao decorrer da semana, ao decorrer dos dias. Ó Deus, que cada um de nós possamos, na verdade, perceber a que ponto que o Senhor quer que nós cheguemos. Se eu tenho um problema que as pessoas notam e que eu noto, eu não posso fazer isso, é necessário que eu chegue ao arrependimento. Porque às vezes nós queremos suprir essa nossa falha na tua casa trabalhando muito. Ó Deus, mas é necessário consertar tantas coisas. Só no arrependimento o Senhor é capaz de fazer essa obra. É a tua igreja, é os meus irmãos, é os meus semelhantes. Eles não são diferentes de mim. Eu conheço um pouco de mim, não conheço tudo de mim, mas tu conheces a cada um deles. E tu que conheces também a mim. Faça aquilo que ele prover. Levanta, Pai. Levanta, ergue, desperta-nos. Eu sei que tu amas incondicionalmente. Grave esta palavra na nossa alma, incondicional. Mas também atitude, Senhor. Eu louvo pelo teu amor. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.